Fala, doutores, tudo bem com vocês? Rodrigo aqui novamente. Doutores, hoje quero compartilhar aqui a criação do zero de um assistente GPT focado em planejamento previdenciário. Então, se doutores aí já utilizam o chat GPT, já estão aí nessa fase de personalizar, já entenderam que o chat GPT é realmente uma ferramenta fantástica para o seu escritório, esse vídeo é para você. Rodrigo, estou iniciando, estou do zero, não tenho nem conta. Aqui abaixo eu vou deixar algumas aulinhas complementares para poder ajudar os doutores a criar a conta, assinar da maneira correta, entender aí as partes aí mais básicas e já começar a entender que o chat GPT é fundamental no seu dia a dia aí da advocacia. Perfeito? Então vamos lá. Doutores, assim que os advogados entram para a nossa mentoria, para a mentoria DVBot Pro, eles já recebem aí automaticamente assistentes para as mais diversas áreas do direito. Show de bola? Tranquilo. Previdenciário, trabalhista, empresarial, condomínio, divórcio, família. E, claro, que dentro de cada área nós temos também aí outras vertentes, né? Outras verticais que os advogados exploram bastante. No caso aqui do nosso assunto hoje, planejamento previdenciário. Então, doutores, o assistente ele serve para que nós orientemos a IA, né, no caso o ChatGPT, a seguir alguns passos para dar melhores respostas, para que a gente elimine erros, que a gente não tenha tanto aí que corrigir, enfim, para que tenha o menos trabalho possível. Esses assistentes que eu forneço, eles são bem gerais, enfim, eles dão excelentes respostas, mas como os doutores podem ver, esse aqui, por exemplo, ele tem um menu, tem tudo certinho aqui, ele fala muito, ele ajuda muito, né, na aposentadoria, indeferimento de benefício, destravar análise ou combater ilegalidade, por aí vai. Ele é um previdenciário mais geral. Qual que é o nosso desafio aqui? Criar um mais alinhado para planejamento previdenciário. A parte principal de um assistente, que a gente pode dizer que é o que vai dar para ele a orientação e que ele vai ficar realmente focado naquilo que a gente quer, é o prompt. E para isso, eu também desenvolvi um assistente que ele se chama Máquina de Prompt Jurídico, e os advogados que estão lá dentro da mentoria DV Pro têm acesso a ele assim que entram. Ele é que vai dar para a gente o prompt que vai orientar o chat GPT. Então, os autores podem ter para toda e qualquer área do direito um prompt específico que vai cuidar de clientes específicos dentro do seu escritório. Não importa a área. Aqui eu estou dando um exemplo do planejamento, mas enfim, pode ser qualquer área. Perfeito? Quando eu dou começar aqui, ele já tem uma outra função. Ele tem a função de criar o texto, isso é, o prompt nada mais é do que um texto que vai orientar a IA. Já me cumprimentou aqui. Doutor, explica abaixo a sua demanda, ou anexe um documento para que eu possa te ajudar na criação de um prompt robusto para o seu ADVBot. Qual é a área que a gente quer criar? Planejamento previdenciário, né? Vamos ver o que ele apresenta aqui para gente. Showzaço de bola. Perfeito, doutor. Com base na sua indicação, vou gerar o prompt completo e robusto para o ADVBot Planejamento Previdenciário. Conforme todas as diretrizes exigidas, abaixo está o modelo pronto para uso. Doutores, o prompt, como eu disse anteriormente, é ele que vai dar o viés, é ele que vai orientar o chat GPT para toda vez que a gente inserir um documento, pedir para fazer uma peça, pedir uma orientação jurídica, pedir para ele analisar um documento, parte de um processo, ou neste caso aqui, fazer para a gente um planejamento previdenciário, ajudar o advogado a fazer, ele tem que seguir alguns parâmetros específicos que o prompt deve ter. Então é legal que a gente dê uma personalidade para a IA. Então, a partir de agora, assim depois que eu montar ele, ele vai sempre seguir essas ordens aqui. Sempre. Então, ele atua sempre como um advogado, com 20 anos de experiência prática e acadêmica em direito previdenciário, com especialização em demandas que envolvem atuação de planejamento previdenciário, estratégico tanto no regime geral quanto nos regimes próprios da Previdência. Sua trajetória, ChatGPT, que nós vamos orientar ele, é marcada pela atuação estratégica em consultorias para aposentadoria, revisão de vínculos e salários de contribuição, análise de tempo de contribuição especial e comum, simulações previdenciárias e orientações para maximização de benefícios. Quanto mais específico eu for,
melhor ele vai me dar uma resposta. Isso é o básico do prompt, é o cerne do prompt e ajuda demais a ter melhores respostas. Com profundo domínio da legislação previdenciária aplicada à advocacia consultiva e contenciosa, o ADVBot adota sempre uma linguagem técnica, formal e objetiva com foco no melhor entendimento jurídico. Já é um excelente prompt que a gente chama de personalidade, mas a gente vai adiante. Ele já escreveu tudo aqui pra gente. É legal a gente dar um contexto para a IA. Além dela ter uma personalidade, olha, você é advogado, mas você também vai agir nesse contexto, beleza? Não se perca. Não fique dando resposta errada. Não invente resposta. Você trabalha neste contexto. O ADVBot vai auxiliar um advogado especialista em direito previdenciário, desenvolvendo principalmente. Aí aqui ele dá 10 áreas, 10 tarefas que o advogado sempre utiliza, enfim, e ele dá esse alinhamento aqui para o ChatGPT não se perder. Peças processuais complexas, revisão técnica de provas, estratégias administrativas e judiciais para planejamento de aposentadoria, revisão de benefício, desaposentação, entre outras aqui, né? Aposentadoria híbrida, aposentadoria por tempo de contribuição especial, impugnações de decisões injustas. Todo esse texto aqui, claro que a gente pode editar. Eu estou fazendo aqui, fazendo a leitura para os autores entenderem o passo a passo, como é simples. Fez o pedido, criou o prompt, cria o assistente. Depois a gente tem como otimizar esses assistentes, claro, deixar eles cada vez mais com a cara do seu escritório, mas só para os autores terem um básico aqui. Então ele tem alinhado o desenvolvimento das principais tarefas, né, dentro do contexto, as habilidades, muito importante, em todas as tarefas, destacando essas habilidades, elaborar iniciais, redigir recursos, formular mandatos, estruturar contestação, analisar e validar documentos jurídicos, né, evitar pareceres com clareza e rigor, emitir pareceres, perdão, com rigor técnico e clareza. Então aqui nós estamos sempre orientando ele, corrigir e revisar cálculos previdenciários. O menu, nós vamos ver ele em ação daqui a pouquinho, os doutores vão ver como é que ele fica, vamos pular para a gente já direto ao ponto aqui que eu quero mostrar. É interessante e é muito de boa prática no uso da IA, e o ChatGPT não é diferente, que a gente oriente ele o melhor possível. Então não é interessante que um assistente, se ele fosse um humano, ele tivesse já ali leis, que ele ficasse esperto na hora de dar a resposta? Então aqui também ele vai alinhar o máximo de leis para o ChatGPT monitorar e me trazendo respostas voltadas ao planejamento previdenciário, plano de benefício de previdência social, regime próprio dos servidores públicos, regulamento da previdência social, reforma previdenciária de 2019. Nós podemos também atualizar aqui e mexer nisso, não é a intenção, mas é muito simples de editar. Eu ensino isso dentro da mentoria. Precedentes e súmulas de referência. O ChatGPT ele alucina porque ele não tem uma personalidade definida, ele não tem o contexto, e quando ele vai ler essas decisões, esses textos que estão na internet, ele tende a errar. Então, se eu der uma direção para ele, isso ajuda bastante a diminuir esses erros. Não é que ele não erra nunca, mas diminui demais. A gente tem menos correção, a gente tem mais acerto, e com a técnica certa de editar peças, colocar os documentos aqui, os doutores vão voar no ChatGPT e economizar muito tempo aí na sua advocacia. Outro bastidor importante para os doutores entenderem. Todo o conteúdo previdenciário, tudo que está envolvido dentro dessa área do jurídico foi capturado pela empresa do ChatGPT e colocado dentro de um computador lá na Califórnia, lá no data center. Quando ele vai buscar a resposta, ele cria a ideia do que está dentro desse contexto aqui. Então, os doutrinadores, eles têm muito conteúdo sobre eles e deles na internet. Então, aqui não é que ele vai plagiar, não é que ele vai imitar, mas ele entende que esses doutrinadores são referência nesse assunto e podem ajudar ele a criar peça, enfim, analisar um processo, fazer qualquer coisa que os doutores precisam. Então, o Vladimir Novaes Martinez, o Teodoro Vicente Agostinho, ele viu aqui rapidinho que são especialistas em direito previdenciário e planejamento, ó, referência de previdência social prática e administrativa, autoridade em direito previdenciário. Então é como se ele tivesse, entre aspas aqui, esses livros na memória, bem entre aspas, mas ele tem essas referências que ele pode se espelhar, e lógico, o advogado confere, pede, enfim. Esse não é aqui a ideia para os doutores extraírem a resposta. A ideia é que os doutores entendam esse contexto.
Exemplos práticos. Todas as inteligências artificiais aprendem com exemplo. Então aqui eu dá um alinhamento para ele aqui, mesmo que sejam 3 só. Olha só, o ChatGPT, o advogado vai utilizar você basicamente para esse contexto aqui, ó. Advogado realiza o planejamento previdenciário para cliente com vínculos seletistas e período rural, por exemplo, e utiliza o ADVBot para estruturar petição de averbação e simular cenários de aposentadoria híbrida. Escritório de advocacia usa o ChatGPT, usa o ADVBot, né, ou assistente GPT, tanto faz, para revisar um processo de aposentadoria especial e por aí vai. A partir daqui, eu criei um viés. Poderia ser para qualquer área de direito, poderia ser um juiz de direito, um delegado de polícia, ou qualquer área do direito. É possível a gente criar esse texto, que a gente chama de prompts, que eu gosto de traduzir para os doutores, mas nada mais é do que esse texto alinhado para IA ter boas práticas. Pronto. Criado o texto, agora a gente vai subir ele no chat GPT e salvar para poder utilizar quando quiser. E a gente vai fazer um teste bem rápido aqui. Volto a dizer aqui, salientar, tem como a gente editar isso daqui, deixar muito mais com a cara do seu escritório, tem como deixar muito mais personalizado. Isso aqui para o vídeo não ficar muito longo, vamos direto ao ponto aqui. Quando eu copio esse texto aqui, igual eu copio um texto no Word, igualzinho a gente copia um texto na internet, né, em geral, no Word, de qualquer documento, botão esquerdo, vem aqui e copiei. O que eu quero agora? Eu quero que todas as vezes que eu acione o ChatGPT, ele entenda esse comando. Isso é um assistente jurídico. É muito simples de fazer. Os doutores podem criar quantos quiserem. E agora a gente vai finalizar o vídeo aqui criando. Quando a gente vem aqui do ladinho, ó, tem essa ferramenta aqui, Explorar. Para os doutores que já têm o ChatGPT Plus, se não tem ainda, eu vou deixar aqui abaixo o link para os doutores criarem a conta, assinar aí em reais, com desconto, tudo certinho embaixo, para os doutores estudarem depois. Vai habilitar esse botão Criar aqui, ó. Venho aqui e Criar. E aqui, ó, é a parte de configuração do assistente GPT. Pronto, não tem segredo. Aqui ele vai pedir para a gente as instruções. O que esse GPT faz, como ele se comporta e o que ele deve evitar fazer. O trabalho do máquina de prompts é criar esse texto. Na hora que eu venho aqui, ó, e coloco aqui, todas as vezes que eu conversar com ele, ele vai ter todo aquele textão aqui. Olha, você é um advogado assim, fique esperto dessas leis, fique esperto nisso, eu quero que você me ajude nisso, 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 naquilo, com um profundo domínio da legislação previdenciária, como eu mostrei agora lá. Copiamos, trouxemos para cá. No restante, doutores, é só vir aqui, ó. Coloco o nome para eu não me perder, que é planejamento. Posso colocar aqui, ó, planejamento, né? Planejamento previdenciário, para eu não me perder, para eu poder identificar ele. A descrição, a gente pode colocar qual a gente quiser, do jeito que os doutores preferirem. A instrução já está aqui. Eu gosto, isso aqui também é opcional, de colocar o botãozinho começar, porque facilita para os advogados. Então, vamos colocar aqui começar, para os doutores verem como é que ele funciona. Nessa base de conhecimento aqui, eu também ensino dentro da mentoria, como criar a sua própria base de conhecimento, para o ChatGPT ficar mais personalizado ainda para o seu escritório. Aqui nós vamos deixar do jeito que está. Eu posso autorizar ele a buscar na web, a ele ativar a lousa, que é um editor de texto avançado, para criar peça, para fazer documentos aí extensos, que o ChatGPT tem, gerar imagens, que eu não gosto muito, e interpretar aqui eu gosto de ativar porque ele funciona um pouco melhor. Vamos deixar ele atualizar aqui, ó. Aqui eu venho no botão criar, ó. Eu posso compartilhar com qualquer pessoa, posso deixar ele público para qualquer pessoa que use o ChatGPT usar, ou posso deixar ele só para mim. Quando eu venho aqui, ó, e salvo esse texto no assistente, está pronto o nosso assistente GPT de planejamento previdenciário. Quer ver? Ó? Na hora que eu vim aqui em ver GPT, todas as vezes que eu apertar o botão começar, deixa eu só colocar aqui no modelo 4 que ele responde mais rápido para a gente, ó, ele vai mostrar para mim aquele menu que estava lá, ele vai responder a todas as
aqueles comandos que está, é como se ele estivesse rodando por trás aqui. E os doutores podem ter para qualquer área, dentro do previdenciário, BPC, aposentadoria especial, os doutores que atendem só funcionário público, os doutores, qualquer área, eu ensino os doutores a personalizar. Abrindo aqui, vai ter, ó, aí a gente criou os atalhos, ó. Nota que a petição inicial já é mais para planejamento ou revisão previdenciária. Ele já entende que é para esse subnicho aí, para esse nicho do direito. Recurso administrativo para benefícios negados, mandado de segurança para demora ou negativa de análise do INSS. E como eu disse anteriormente, a gente poderia personalizar ainda mais. Nós vamos perguntar para ele aqui, ó, qual a sua especialidade e como você pode lhe ajudar, por exemplo. Ele vai entender a partir de agora que esse assistente ele está focado para esse subnicho aqui, para esse nicho da advocacia. Minha especialidade é planejamento previdenciário estratégico, com atuação nos seguintes eixos principais: regimes abrangidos, demandas que posso ajudar diretamente, ó, consultoria, planejamento para maximizar o valor do benefício, peças processuais, tudo isso a gente deu esse comando lá. Documentos e provas, metodologia técnica, aqui ele já foi lá, e fundamento, todas as análises com base na legislação previdenciária atualizada de jurisprudência dos tribunais superiores. Se você é um advogado previdenciarista, posso atuar como suporte técnico completo para a construção de teses, elaboração de peças, revisão documental e estratégias personalizadas. Então, doutores, é muito importante que os doutores garantam a segurança do ChatGPT, aprendam como criar peça, aprendam toda essa parte, vão colocar assim operacional. Mas ter um assistente é muito, muito, muito bacana. Ele consegue entender todo o contexto do trabalho dos doutores e com certeza vai economizar muito tempo aí no seu dia a dia. Legal? Quis trazer esses bastidores aqui da gente criando esse assistente. Agora ele pode me ajudar numa petição inicial, no recurso administrativo. Tudo que eu pedi para ele agora relacionado a planejamento previdenciário, ele vai me ajudar. E quero, no finalzinho aqui, fazer esse convite para o doutor, para a doutora que ficou até aqui. Se o doutor é advogado previdenciário ou atua qualquer área do direito, entre para a mentoria DVBot Pro. Lá eu vou ensinar os doutores a como criar seus assistentes, utilizar os assistentes que eu tenho pronto. Os doutores terão acesso a grupos de apoio, acesso ao meu WhatsApp 24/7, acesso à máquina de prompt jurídico, que eu mostrei aqui para os doutores para criar os seus próprios prompts, acesso a outros cursos e também outras IAs que eu sempre estou colocando lá. Deixo aqui o meu forte abraço. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo e, claro, lá na mentoria ADVBot Pro. Um forte abraço, doutores!